Nessa aula eu vou te ensinar os 5 passos essenciais da regulagem básica para você utilizar aí em suas guitarras ou violões agora mesmo e extrair o máximo de conforto e performance que seus instrumentos têm a oferecer, mesmo que não entenda nada de luthieria. Beleza, mas e para quem esse método realmente funciona? Para todos aqueles que têm seus instrumentos, guitarras ou violões e querem extrair o máximo de performance e conforto dos seus instrumentos. Também é para aqueles que não querem mais gastar com luthier para fazer um ajuste básico ou então para fazer uma simples troca de cordas do seu instrumento. Também é para aqueles que têm interesse na luthieria e querem regular ou modificar seus instrumentos e dar os seus primeiros passos nessa área. Mas não acho que isso é simplesmente um método que, como um passe de mágica, que no estralar de dedos você vai transformar o seu instrumento simples em um instrumento custom shop, por exemplo. Tá, mas é possível melhorar o meu instrumento fazendo uma regulagem, por exemplo? Com certeza. Assim como é o exemplo do Vitor, que já tinha passado por mais de 4 luthiers e nenhum deles conseguiu extrair o que ele precisava realmente do seu instrumento. Veja o que ele tem a dizer. Desde que eu toco, já devo ter ido nos 4 luthiers e nenhum deles eram bons. Faltava seriedade e respeito ao instrumento do cliente. Inclusive, tive um problemão com o último que fez uma péssima regulagem no meu baixo e blindou, mas o chiado continuou igual antes da blindagem. Enfim, os instrumentos agora estão super confortáveis, nunca imaginei que veria meus instrumentos desse jeito. Eu estava numa incessante saga de encontrar um bom luthier. Poder fazer por conta própria atingindo a qualidade que eu queria é muito satisfatório, inclusive é viciante, já estou querendo pegar outros para mexer. Queria agradecer demais a você pelo conteúdo absurdo que você entrega nos cursos. Só os stories já são uma aula, mas o conteúdo é fora de série. Super bem explicado, sem enrolação e com um profissionalismo absurdo. Ou como o Francis, que começou querendo apenas regular seus próprios instrumentos e hoje já está pensando em se tornar um profissional da área. Eu comprei o curso e estudei para regular meus próprios instrumentos. Hoje estou gostando tanto disso que começo a pensar em adquirir ferramentas mais profissionais e me envolver mais por puro prazer. Conhecer melhor o instrumento e entender que regulagens preciso me fez perceber e entender algumas características minhas como músico também. Que ideia fantástica a tua da tua equipe, Didio. E também tem o Wellington, que apesar de ter um ótimo luthier na cidade, apenas quando ele realmente colocou a mão na massa pôde extrair o máximo de conforto e performance dos instrumentos. Acabei de terminar a regulagem do meu violão folk, foi o primeiro que eu fiz completo. O violão melhorou demais no conforto, mesmo que eu sempre tenha regulado em um bom luthier aqui de Salvador. Estou percebendo que só quem toca percebe as necessidades do instrumento e precisa ter uns conhecimentos básicos de luthieria. E dessa forma também foi a minha história. No início, eu não sabia absolutamente nada sobre luthieria. Estava cursando a universidade na época, estava fazendo licenciatura em música, mas o meu conhecimento de luthieria, mesmo de instrumentos de corda de forma geral, era ínfimo, assim. E através de uma matéria lá de organologia, que tem a ver com a construção dos instrumentos, como eles funcionam, né? Tinha alguns trabalhos lá um pouco mais manuais, digamos assim, despertou essa vontade. E na época até eu comecei a trabalhar com carrons, porque na verdade meu instrumento principal é bateria, né? E não um instrumento de corda como guitarra e violão. O que me distanciava ainda mais da luthieria pensando dessa forma, né? Mas então comecei a mexer com madeiras, vamos dizer assim, e o que me instigou um pouco mais essa parte da luthieria em si. Mas, como eu disse, né? Até então eu não tinha nenhum conhecimento. A luthieria para mim era algo muito distante. E foi aí que eu conheci um curso online de luthieria. E eu me inscrevi nesse curso, esse curso já nem é ativo hoje, e foi o meu pontapé para entender esse mundo da luthieria. No início eu não tinha ferramentas, eu não tinha estrutura. Minha primeira regulagem provavelmente foi no colo ou na mesa da minha casa. Então não me exigiu uma estrutura, uma luthieria ou coisa do tipo para fazer umas regulagens. Comecei nos meus próprios instrumentos, aí eu peguei alguns instrumentos de alguns amigos, né, que toparam encarar essa comigo e eu comecei a mexer nos instrumentos e regular. E com o conhecimento do curso eu consegui colocar em prática isso. E mesmo com um mínimo de ferramentas, com quase nada, eu tinha algumas coisas só, eu já consegui trazer ótimos resultados aí nos instrumentos. E dessa forma, a demanda acabou aumentando. O pessoal começou a me conhecer o trabalho que eu estava fazendo, né? E eu comecei a me interessar mais pela área e quis realmente me profissionalizar, né? Me tornar de fato um luthier e me dedicar 100% para essa área. Então, com o tempo foi crescendo essa demanda e hoje nós temos uma estrutura bem melhor, já construo meus próprios instrumentos, tem uma demanda bem legal aqui na parte do Guitar Tech, da fabricação, e da parte do Guitar Tech, que são manutenções de forma geral. E hoje eu vivo totalmente da luthieria, mas tudo começou lá na primeira regulagem, no primeiro ajuste de tensor, mesmo com algumas ferramentas até improvisadas, alguma bancada improvisada. E hoje, com a alta produção das fábricas de instrumentos musicais, alguns instrumentos acabam saindo ou chegando deficientes, como por exemplo, ajuste de tensor desregulado, ajuste de oitava desregulados, que faz com que o instrumento soe desafinado, ou até mesmo afinação que não é estável, né?
cordas muito altas, trazendo um desconforto enorme para o instrumento. E também traços desnivelados ou soltos que fazem com que o instrumento fique trastejando. E quando você precisa fazer essas manutenções, muitas vezes não tem luthier na sua cidade. Ou quando tem, os que se dizem luthier não têm competência técnica para executar o serviço. O que se dizem aí os fussier, né? Que seria aquele cara que começou fuçando mesmo o instrumento, prendeu por conta e faz um trabalho do jeito que acha que deve ser, mas muitas vezes não consegue chegar no resultado esperado. E buscando uma solução para isso, acabam buscando vídeos no YouTube, por exemplo, e pegam uma dica aqui, uma dica ali, porém essas dicas elas são superficiais, elas não se aprofundam, elas não têm muitos detalhes, não resolvendo o problema. Porque não tem uma sequência lógica, um passo a passo fácil e simples que qualquer um pode seguir para extrair o máximo de performance e conforto dos seus instrumentos. E é por isso que eu vou te ensinar os 5 passos essenciais da regulagem básica para você fazer agora mesmo aí na sua guitarra ou no seu violão e já perceber a diferença de tocabilidade, de conforto e performance nos seus instrumentos. Então aqui nós vamos iniciar a parte da regulagem básica nesse instrumento. Então, como você pode ver, né, essa aqui é uma guitarra extrato. Então aqui eu vou te ensinar os 5 passos de conferência de uma regulagem básica. São eles: afinação, tensor, ação, entonação e revisão. Já vou explicar cada um deles. As ferramentas que nós utilizaremos aqui são chave Allen, nesse caso é uma chave Allen 4mm e uma 1,5 mm. Já vou explicar aonde nós vamos utilizar. Uma reguinha de ação de cordas, gabarito de raios e uma chave Phillips. Claro, né? Um afinador bacana aqui que a gente possa conferir a entonação. Bom, o primeiro passo é a afinação. Então, o item 1, afinação, nós vamos ligar o afinador. Aqui, título de didática, nós trabalharemos com a guitarra nessa posição, mas você vai trabalhar com ela na posição de tocar. Por quê? A própria gravidade acaba alterando aqui a dinâmica do braço e a afinação pode não ficar tão precisa. Mas, então vamos deixar aqui o título de didática mesmo para poder enxergar direito. Tá, primeira etapa, afinação. Segunda etapa, nós vamos trabalhar com o tensor. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o funcionamento do tensor. O tensor é uma barra metálica que fica na parte interna do braço e nesse caso ele é acionado aqui pelo headstock. Alguns casos são acionados aqui pelo tróculo, enfim. A questão é, quando você afina um instrumento e o tensor está solto, não está acionando, a corda ela faz uma tensão em cima do braço, fazendo com que o braço fique curvo dessa forma, ok? E essa curvatura não é desejável para regulagem, então nós precisamos ajustá-lo, ok? Nesse caso aqui nós utilizaremos uma chave Allen 4mm. É muito importante nessa etapa que você utilize a chave correta, então faça alguns testes, confira, ela não pode ter muita folga, ela tem que ser acionada de forma perfeita, tá? O único risco que você teria aqui é de espanar essa bala do tensor, caso você use uma chave incorreta. A forma que você pode fazer a conferência da curvatura que está o braço, sem utilizar muita ferramenta, é usando a própria corda como referência, tá? Então você vai pressionar na primeira casa e na última casa, não precisa apertar muito, só o suficiente para a corda encostar no traste, tá? Encostou, você vai conferir aqui a folga que existe aqui mais ou menos no meio do braço, tá? Isso pode ser na misona e na misinha, né? Na primeira e na sexta corda. Você vai verificar essa curva que existe, porque como as cordas estão tensionando, o braço fez esse movimento aqui, né? E a corda está sendo utilizada aqui como linha reta. Então, se você está com o seu tensor solto e o teu instrumento está funcionando corretamente, você vai verificar que existe uma curva aqui considerável. Você vai fazer esse movimento, ele vai ter um espaço ali, tá? O espaço que você vai deixar é aproximadamente o equivalente à medida de 2 folhas A4, por exemplo. Essas folhas de papel sulfite tradicional. Você vai fazer isso e vai colocar. Você pode usar até inclusive um capotraste aqui para facilitar, caso você queira. Pressiona desse lado e confere com essa folha, tá? Você pode usar um calibrador, pode usar outras ferramentas de medida, inclusive reguinhas como essa. E até mesmo o próprio feeling ali, com o tempo você vai pegando essa experiência, tá? Mas no início usar uma folha, no caso a espessura equivalente a 2 folhas, pode ser bacana aí para você tomar como referência. E isso varia muito de instrumento para instrumento, tá? Você tem que testar, isso que é o mais importante. Então, utilizando a chave Allen, lembrando, a chave é adequada para o seu instrumento. Esse caso é 4mm, que é uma chave bem comum aí na maioria dos instrumentos. Você vai colocar aqui na bala do tensor. Importantíssimo é você colocar a chave até o final da bala do tensor.
Não colocar só na pontinha, por exemplo, porque isso você corre o risco de espanar porque ela vai estar com pouca área de contato. Então você tenta encaixar da melhor forma possível aqui e coloca ela até o fim. Você também pode tirar a corda aqui do slot para abrir espaço, tá? Então colocou aqui, você vai fazer o acionamento do tensor. Sentido anti-horário, ele solta o tensor, ou seja, ele favorece maior curva. Sentido horário, você aperta o tensor, diminuindo esse espaço, que é o que é desejável caso o teu tensor esteja solto ali, né? Provavelmente esse espaço vai estar muito grande. Então você vai apertar ou soltar o tensor para fazer essa conferência. E detalhe importante, você não vai ficar girando aqui, girei um pouquinho, vamos supor aqui, né? Fazer isso aqui, aí você vem, faz mais um tanto, aí você vem, não precisa disso, tá? Você vai de passo em passo, ou seja, gira um quarto de volta, vai lá, confere, ainda está um pouco folgado, vai lá, aperta mais um pouquinho, você percebe que é menos de um quarto de volta, que é bem pouco, 1/8 de volta talvez. Então você vai lá e confere as folgas novamente, lembrando a posição de tocar, né, se encaixa as cordas no lugar. Ok? Esse basicamente é o princípio básico de um ajuste de tensor. Algumas observações importantes sobre o ajuste de tensor. As cordas devem estar afinadas, ok? Porque com as cordas afinadas você consegue verificar a curvatura que está o braço. Com elas soltas, a curvatura é outra, então não conta. Outro ponto. Quando você mexer a chave do tensor, como você pode observar, ele dá alguns estralos. É normal ele fazer algum estalinho, porque muitas vezes o tensor está travado aqui por anos sem usar. Então você, na hora de usar, ele pode dar algum estralinho. O importante também, né, uma outra observação é, o tensor ele deve funcionar de uma forma justa, mas é relativamente macio. Ele não é uma porca que vai girar sobre muita pressão. Se você tiver que apertar muito, tem alguma coisa errada aqui. Então daí você precisa levar um profissional que já está mais experiente. O terceiro passo é a ação. O que significa a ação? A ação é basicamente a altura das cordas. E a ferramenta que eu vou utilizar para fazer a conferência dessa medida é essa régua, que eu chamo de régua de altura de cordas. Essa da Music Tools, tem no AliExpress, tem na Cosmo, enfim. Ou você pode usar também uma régua metálica tradicional, né? O mais importante é que o zero da régua seja na base dela, tá? Isso é bem importante. Por quê? Porque você vai apoiar em cima do traste e o traste seria o nosso zero. A medida que você vai tirar é a medida do topo do traste e a base da corda, ou seja, é o espaço que sobra ali entre corda e traste, tá? Essa régua é legal porque aqui na parte de baixo você tem os números, né? E esses números são as alturas de fato. Então, se você colocar em cima do traste, a cada risquinho daquele ali estiver embaixo da corda, você sabe a altura que está. Você vai deslizando a corda e confere. E a nossa referência aqui é o 12º traste. Qual é a altura ideal das cordas? Não existe isso, tá? Existe pegada, existe guitarra, existe tipo de encordoamento, bitola, espessura, enfim. São muitas variáveis para eu te falar assim, é essa altura que tem que ser. Não pode tomar como referência isso. Pode partir de um ponto. O ponto que eu aconselho você partir em caso de guitarra, como essa extrato aqui, é você colocar 1,75 na misona e 1,50 na mizinha, por exemplo. Uma regulagem média. Mais baixo seria 1,50 na misona, 1,25 na mizinha, por exemplo. Algumas pessoas utilizam bem mais que isso. Eu já vi gente regular com 2,50 na misona e o 2 na mizinha, por exemplo. Seria uma regulagem que eu já utilizaria mais em violões. Então, colocando aqui em cima do 12º traste, eu vou deslizando dessa forma e confiro aonde está batendo bem certinho essa questão da altura, ok? Muito simples essa conferência. Você vai utilizar então, conferindo na misona e na mizinha. Vou usar como exemplo aqui 1,75 na misona e 1,5 na mizinha, para a gente tomar como ponto de partida. Então eu confiro a misona, confiro a mizinha. As outras cordas eu posso também conferir uma a uma, mas como aqui é mais alto e lá é mais baixo, 1,75 e 1,5, essas outras cordas elas têm que ir descendo, não é metade de um jeito e metade do outro. Ele é imagina um degradê, né? Degradê são cores, mas aqui é título de exemplo. Então você vai fazendo uma escadinha, ela vai descendo, ok? Para isso é mais fácil você utilizar um gabarito de raios como esse daqui. O gabarito de raios, ele vem um kit com vários modelos, vários tipos, né? Então aqui ele tem a marcação do raio. O raio seria essa curvatura aqui da guitarra. O violão, enfim, todos os instrumentos, basicamente todos os instrumentos têm essa curva. Você vai conferir qual que é o raio original da guitarra e vai repassar esse raio lá para a ponte. Assim você consegue
combinar tudo certinho. Então vamos lá para a ponta para mostrar bem certinho essa parte. Para nós fazermos os ajustes das alturas, nós vamos utilizar essa outra chave, além fininha, né? Isso no caso da Strato, que são carrinhos individuais. Ponte com 2 pivôs, você vai ajustar pelo pivô, caso não tenha ajuste aqui. Fire Rose, por exemplo, é pivô. Tunnel Matic também é pivô, né? Que são as pontes de Les Paul. E essa daqui, como ela tem ajuste individual, eu acredito que seja a melhor forma aqui da gente exemplificar. Então, utilizando essa chave, você vai ajustar esses carrinhos aqui, esses parafusos aqui do carrinho. São os parafusos da frente. Você vai perceber que no carrinho tem 2 parafusos cada carrinho. É importante que eles estejam iguais, tá? Você não vai deixar o carrinho tombado de forma alguma, você vai deixar ele reto, com os 2 parafusos encostados na ponte. Se você ajustar diferente, um vai ficar com mais apoiado que o outro e você pode ter problema de som, tanto de ruídos quanto o próprio timbre pode ser alterado. Aqui não tem segredo nenhum, é um simples parafuso, então se você gira para um lado o carrinho sobe, se você gira para o outro o carrinho desce. E lembrando, né, deixar o carrinho sempre reto. E você vai conferindo lá no 12º traço com a reguinha de altura de cordas. Como eu exemplifiquei, 1,75 na misona e 1,50 na mizinha como ponto de partida. Então, ajustado a misona e a mizinha, as alturas, né, já com a medida que você acha que pode ficar bacana, você vai ajustar as internas. Se você usar a régua, né, que seria ela, pontualmente uma a uma, você vai fazer pontualmente uma a uma, assim como você fez na misona e na mizinha, você vai fazer nas outras, né, não tem segredo. Porém, se você usar o gabarito de raios, ele vai ficar mais preciso o resultado. Então aqui, para você conferir qual que é o raio da escala, você vai passar por dentro das cordas dessa forma e vai deslizar ele até aqui a parte da escala, qualquer ponto da casa, tá? Você vai virar dessa forma, ok? E você vai analisar aqui se está todos os pontos encostando legal. Ó, nesse caso não é. Eu falei, eu acho que é 14. Não é 14, ela está sambando em cima, lateralmente. Então esse raio é muito reto. O raio da escala aqui ele é mais curvo que 14. Como é uma Strato, vamos testar o 9,5, que é um raio tradicional padrão de Strato aí. Tá? Então passo por dentro das cordas, trago até a escala e coloco em cima da escala. E confiro. Se você tiver um ponto de luz em algum dos pontos, também facilita para você conferir isso. Aqui fechou certinho, é realmente raio 9,5. Então, para conferir os raios aqui na ponte, né, repassar esse raio 9,5 que é lá da escala aqui para a ponte. Lembrando, a gente já ajustou as duas cordas da extremidade, a primeira e a sexta corda. Você vai passar também por dentro das cordas aqui e vai fazer dessa forma aqui. Chegando perto da ponte, você sobe, encosta ele nas cordas, dessa forma aqui, encosta. E você vai verificar se todas elas estão encostando na parte de cima do gabarito. Esse é o nome desse gabarito, é gabarito inferior de raios, tá? Porque você coloca por baixo das cordas e confere. Então, a misona e a mizinha estão encostando, as outras também devem estar encostando. Dessa forma você garante que o raio está igual. Se uma estiver mais alta, assim por exemplo, você vai mexer nos parafusinhos aqui e assentar, levantar ou abaixar. Se você subir e não estiver encostando, por exemplo, na misona, significa que algumas das internas estão mais baixas. Então você vai levantar elas e ir ajustando dessa forma para que todas encostem sem você fazer pressão com o gabarito para cima. Isso é muito importante, tá? Se você fazer pressão nele, nesse sentido aqui, as cordas vão acompanhar, então você não vai ter referência. Só encosta, bem leve. O quarto ponto é entonação. Entonação alguns chamam também de ajuste de oitavas, regulagem de oitavas. Na ação, nós ajustamos o carrinho na forma vertical. Na entonação, nós vamos ajustar na forma horizontal. O carrinho vai deslizar nesse sentido e nós utilizaremos uma chave Phillips, ok? Aqui atrás do carrinho você vai perceber que tem um parafuso. Esse parafuso faz com que o carrinho ele ande nesse sentido aqui, para frente e para trás. A conferência da entonação é da seguinte forma: você afina a corda solta, então você vai pegar o afinadorzinho lá, tocar a corda solta, da fora, você vai afinar ela. Lembrando, né, na posição de tocar, aqui é só na forma didática que eu deixei ela tombada. Afinou, tem que estar bem certo ali no afinador, no verdinho. Ó, tá verdinho. Você vai pressionar aqui a 12ª casa, que é a oitava. Então aqui nós temos um Mi solto, pressionando nós temos um Mi oitava acima. Então você toca e confere. Como você pode ver lá no afinador, tá mais grave, né? Ó, corda solta, tá afinado. 12ª, tá mais grave. Como funciona o ajuste aqui? Caso no afinador esteja acusando mais grave, você precisa deslocar
o carrinho para frente. Quanto mais para frente for, mais para o lado do braço, mais agudo você está deixando. Quanto mais longe você deixa, afastando, mais grave você deixa. Ou seja, você está aumentando o comprimento aqui da corda, né? Quanto mais comprida a corda, mais grave é o som. Então aqui no nosso caso, ela está muito grave, né? Então você precisa deslocar o carrinho um pouco para frente. Então você solta o parafusinho aqui e o carrinho deslizou um pouquinho para frente. Quando você fazer esse ajuste, deslizar um carrinho um pouco para frente, você vai perceber que a corda solta vai desafinar, porque você mexeu aqui no comprimento da corda. Então a afinação já se perdeu. Você vai afinar novamente, ajuste assim mesmo, você precisa afinar várias vezes. Então você afina, bateu o verdinho lá bem certinho no afinador, vem na 12ª e confere. Fechou a afinação, corda lá. É normal também ele dar uma variada, tá? Isso depende muito do afinador. Quanto melhor a precisão do teu afinador, mais preciso é esse ponteiro aqui, né? Quanto mais simples o teu afinador, mais ele pode variar isso, e vai também da qualidade da corda, entre outros fatores. Mas você tem que ponderar aqui essa oscilação, ok? Corda lá, afina bem certinho ali, o máximo que você conseguir. Confere na 12ª. Tá grave? Vai deslocar o carrinho um pouquinho para frente novamente. Mesma coisa. E é bem pouco, tá, pessoal? No movimento aqui do parafuso. Você pode deslizar 1/4 de volta, meia volta. Ó, já perdeu uma afinação. Confere a afinação da corda solta novamente. 12ª. Ó, soltei demais. Ele passou. Ficou muito agudo. E você viu que eu girei bem pouco o parafuso. Então você vai apertar um pouquinho aqui e trazer o carrinho um pouquinho para trás. Apertei o carrinho, a afinação mudou, esticou a corda, então eu vou soltar, ajustar a afinação solta e confiro na 12ª. Pronto, gravado. Você vai fazer isso em todas as cordas, tá? Esse é o procedimento padrão aí para você fazer o ajuste de entonação do seu instrumento. E o quinto ponto é a revisão. O que seria essa revisão? Você vai basicamente tocar com o instrumento, sentir conforto, ação de cordas. Eu indico você tocar um tempo com ele. Não fazer 2 acordes e ver se está legal, mas tocar um tempo, deixar o instrumento sentir, porque como você mexeu o tensor, mexeu muita coisa, o instrumento é madeira. Madeira, ela meio que tem vontade própria às vezes. Ela fica oscilando para lá, oscilando para cá, isso depende muito de cada instrumento. Então, depois do ajuste, toca, experimenta, revisa bem o instrumento, toca, vê se está afinando certinho, deixa ela descansar um pouco e depois confere novamente. Se for necessário, você volta nas etapas anteriores, ou seja, afinação, tensor, ação, que seria a altura de cordas, e entonação, que seria a afinação das oitavas, e claro, né, o quinto ponto, você revisa novamente e testa para ver se está de acordo aí com o que você busca de tocabilidade do seu instrumento. Agora que você entendeu que isso funciona e muda completamente a tocabilidade e o conforto do seu instrumento, você tem a chance de participar comigo de um processo mais intenso e completo no meu curso online, entendendo passo a passo de como implementar e fazer uma regulagem completa no seu instrumento, de forma segura e com acompanhamento, tudo na prática em um passo a passo que qualquer um pode seguir. Esse é o curso de regulagem do zero ao conforto máximo, é um curso 100% online, passo a passo, prático e seguro que qualquer um pode seguir. E tudo isso sem sair de casa, sem ferramentas caras e com total segurança. Você pode acessar pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu celular, você recebe um login e uma senha, e você já tem acesso às aulas, as aulas já estão gravadas. E o melhor, você não precisará deixar seus instrumentos com luthier por dias ou até mesmo semanas e irá conseguir extrair o máximo de performance e conforto dos seus instrumentos. Fora que ainda você economiza uma grana fazendo você mesmo as regulagens e modificações dos seus instrumentos. Mas sobre o que falamos no curso? Eu incluí tudo que é essencial para que você consiga fazer uma ótima regulagem completa no seu instrumento. Então, vamos para a tela do meu computador. Então aqui nós estamos na área de membros do curso, e aqui no início já vai ter no primeiro módulo uma apresentação, claro, né? E o link do grupo do Telegram. Então você clica nessa parte para ter acesso ao nosso grupo do Telegram. Então aqui nós entramos no módulo 2, onde nós falaremos já na parte prática sobre os trastes. Então aqui tem várias aulas, né? Cada uma com seu tema específico, desde martelamento, colagem, lixamento, enfim, toda a parte de nivelamento, retífica dos trastes em si. Entrando aqui no módulo 3, entramos de fato na parte da regulagem, tá? A primeira parte elétrica, uma limpeza na parte elétrica, que apesar de não ser uma regulagem em si, mas faz parte do combo regulagem geral, ok? Pelo menos aí no nosso conceito. Aqui ajuste do nut, ajuste tensor, altura de cordas, entonação, né? Todo o ajuste básico, vamos pensar assim. Depois da etapa de retífica de traste, entra todos os ajustes aí para tocabilidade mesmo do instrumento. Aqui você já conseguiu avançar uma boa parte aí do conteúdo. Então nessa etapa do módulo 3,
Com esses ajustes, você vai conseguir realmente deixar, o que a gente fala, né, baixar as cordas, mas deixar o ajuste da altura de cordas correto, a entonação, que seria, de fato, aí, o ajuste das oitavas, né, algumas pessoas chamam de regulagem de oitavas, seria o termo entonação, a altura dos captadores, ajuste então da altura do nut, slot a slot, e também ajuste do tensor, que é uma etapa muito importante. Seguindo aqui, entramos no módulo 4. Esse módulo 4 é muito bacana porque nós fizemos gravações exclusivas de pontas diferentes das guitarras. Aqui nós temos, por exemplo, a ponte Bigsby Toniomet, que é aquelas pontes antigas, vintage aí das Telecaster, né? Que são 3 parafusos, ou seja, o parafuso ele comanda carrinho 2 a 2 cordas, ponta de guitarra acústica, que é uma ponta de madeira, semelhante aí ao conceito que seria um rastilho de violão, e 4 aulas exclusivas sobre Floyd Rose, que é um ponto um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais trabalhosa de mexer, mas tem aí aulas exclusivas sobre isso. Seguindo aqui para o módulo 5, nós entramos em aulas exclusivas sobre violões e contrabaixos. Na parte de violões, nós temos aí a produção, a usinagem de fato, do zero, de um blank maciço de osso, de nut e rastilho. Isso é muito legal, especificamente no caso dos violões, os rastilhos, né? Tanto violão nylon quanto violão aço aí 12 cordas ou 6 cordas, e também viola, né? Que seria 10 cordas, semelhante ao conceito do 12 cordas. E também um estudo de casos sobre contrabaixo, né? Então, detalhes específicos aí que teriam no caso dos baixos. Inclusive é uma coisa que eu sempre comento, né? Que o ajuste do contrabaixo é muito semelhante ao ajuste das guitarras, o conceito é praticamente o mesmo, né? Só é maior. Então aqui nós temos uma aula específica para o baixo para mostrar as pequenas diferenças realmente que existem ali. Seguindo para o módulo 6, nós entramos em ferramentas e serviços. Tá? Nessa etapa aqui, nós temos aula sobre as ferramentas, ou seja, procedimento de regulagem, quais são as ferramentas necessárias e, inclusive, quais são os fornecedores que eu indico aí você comprar aí suas ferramentas. Inclusive, tem uma aula específica sobre ferramentas alternativas, que você mesmo pode construir algumas coisas e é bem bacana. Além disso, nós vamos ver aqui também uma tabela de preços, né, para você que vai vender sua mão de obra aí, né, trabalhar com outros instrumentos de outras pessoas, ganhar uma renda extra com isso. Aqui tem uma tabela de referência, né? Lembra que é só uma referência, você vai calcular aí, mas aqui é o que eu utilizo na minha luthieria. E inclusive um guia completo da parte da regulagem, né? Porque muitas vezes a gente assiste às aulas, mas qual que é a próxima parte? Então você pode imprimir esse guia e seguir passo a passo, ali vai ficar bem fácil. Aqui no módulo 7, nós vamos entrar na usinagem do nut. O que seria usinagem? É a fabricação, tá? É basicamente você pegar um blank maciço, onde ele não tem forma, e você modelar ele, né? Fazer ele encaixar de fato ali na guitarra, no violão, onde for. E aqui nós temos aulas específicas sobre, no caso, nut incluso, que seria o nut de Telecaster ou Strato, que é aquele nut fininho, né, que é incrustado ali na escala, e aulas sobre nut de Les Paul, SG e violão, que seria aquele nut um pouquinho maior ali, que dá para esses 3 modelos aí de instrumentos. Seguindo aqui o módulo 8, o módulo 9, o módulo 10, nós temos aulas da Semana da Luthieria. São videoaulas das lives que nós fizemos, tem muito conteúdo bacana aqui, desde madeiras, elétrica, enfim, bastante assuntos, bastante conteúdo. A parte aqui, seguindo do módulo 11 para frente, nós vamos ter workshops, além de bônus e materiais extras. Praticamente do módulo 8 em diante são bônus, então nós temos do módulo 8 até o módulo 15 aulas extras para você aprofundar mais ainda o seu conteúdo aí na luthieria. E aqui para finalizar o módulo 15, divulgando seus serviços. Para você que quer se aprofundar mais na área, quer trabalhar, vender seus serviços, esse é o módulo para você aprender a divulgar, para que as pessoas te achem, né? Você conquista aí seus clientes. Com esse passo a passo na prática não tem erro. Você mesmo vai regular seus próprios instrumentos, vai perceber a diferença na hora do conforto, da performance, da tocabilidade dos seus instrumentos. E cada vez mais que você mexe nos seus instrumentos, você vai pegando mais a prática e até mesmo você pode conseguir aí fazer uma renda extra com essas regulagens. Aí você pode me perguntar, mas Gidio, eu trabalho o dia todo, não tenho muito tempo para mexer com isso, como vai funcionar? Não se preocupe com isso, você terá acesso irrestrito a esse curso. Inclusive eu gravei aulas curtas, aulas de 10 ou 15 minutos, para que você possa ter um progresso contínuo, diário, né? Então, no teu tempo livre ali, ou talvez à noite, enfim, no tempo que você tem livre, você conseguir assistir essas aulas e ter um progresso contínuo aí no seu dia a dia. Você também pode me perguntar, mas eu não entendo absolutamente nada de luthieria, isso serve para mim? Hoje nós temos aí mais de 600 alunos no nosso curso e muitos deles podem ser como você, que também não tinha conteúdo nenhum sobre luthieria, conhecimento nenhum sobre luthieria, ou conhecia muito pouco, né? Por isso que eu criei esse curso passo a passo, de uma forma bem simplificada, para que todo mundo possa ter acesso e conseguir chegar nos seus resultados.
Além disso, eu criei um grupo exclusivo no Telegram, onde você pode ali tirar suas dúvidas comigo e com os outros alunos mais experientes e também trocar informações. Mas, Didio, eu não sei quais ferramentas utilizar e agora. Não se preocupe com isso, tá? Nós temos um módulo exclusivo sobre ferramentas. Quais ferramentas você vai ter que utilizar e, inclusive, eu entrego o nome e contato dos fornecedores para que você adquira essas ferramentas. Além disso, tem uma aula exclusiva sobre ferramentas alternativas, como você criar algumas ferramentas aí com o mínimo de custo possível e mesmo assim tendo precisão. Como pode perceber, são centenas de pessoas aí que já estão regulando seus instrumentos e tirando aqueles problemas de trastejamento, desconforto. Então, veja o que eles têm a dizer aí. Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Nicolas, eu sou aluno do Didio no curso de luthieria. Eu entrei logo depois da primeira semana de luthieria e confesso que o conteúdo do curso é sensacional. Eu sempre fui um pouco metido nessa parte de luthieria, de regular instrumento e tudo mais. Sempre olhava vídeo no YouTube para mexer nos meus instrumentos em casa mesmo. Só que eu confesso que o curso do Didio fez uma diferença enorme. Além do conteúdo ser muito bem separado, é muito bem explicado. Muitas coisas que o Didio fala eu já tinha escutado errado no YouTube. Você consegue ver o embasamento dele mostrando isso, ele mostra o passo a passo de como se faz. Então, cara, os resultados que eu tô tendo depois de ter começado a fazer as aulas do curso, praticar o que é aplicado no curso, estão sendo incríveis. Eu tô aqui com uma guitarra de um amigo para regular, tô com 2 guitarras dele, na verdade. Esse já é o meu 5º serviço depois que eu comecei a postar fotos da regulagem das minhas guitarras, mandar para eles e tudo mais. Então, cara, tá sendo um trabalho muito gratificante, tá sendo um curso que vale muito a pena. O Didio e a equipe estão sempre dispostos a responder perguntas. E, além disso, a gente tem a comunidade no Telegram, onde a gente troca experiências. Então, às vezes, a gente sabe que a luthieria não é uma receita de bolo. Você pode pegar um instrumento que está super fácil de regular, você pode pegar um instrumento que está dando uma dor de cabeça, como é o caso dessa minha guitarrinha branca aqui atrás. Peguei ela do meu amigo, uma dor de cabeça tremenda para regular. Só que, cara, fui fazendo pergunta lá no grupo, o pessoal vai ajudando, o pessoal vai trocando ideia, vai falando de experiência, vai dando dica, vai dando conselho. Cara, a guitarrinha tá aqui agora 100% pronto para fazer entrega já. E, meu, é algo que eu tô gostando muito, é algo que com certeza foi um investimento muito bem feito. Então eu agradeço o Didio e a equipe por darem essa oportunidade incrível aí, por fazerem esse conteúdo muito bem preparado, muito bem explicado para o pessoal que quer regular os instrumentos aí. E se você estava em dúvida se devia entrar no curso ou não, cara, cai dentro, porque se você gosta disso, você não vai se arrepender. Boa noite, estou aqui gravando esse vídeo para falar a respeito do curso da Didio Luthieria e primeiramente o que me levou a fazer o curso. Como eu acredito que a maioria das pessoas que tocam instrumento de corda, dá para ver aqui que não se resume a apenas um instrumento, né? E quando eu vi a propaganda do curso, eu parei para estimar. Eu, por exemplo, não pretendo trabalhar com isso, mas por ter mais de um instrumento, no caso tem um baixo, uma guitarra, 2 violões, tem uma guitarra aqui que está desmontada, e eu gastava em torno de R$150 aqui em Salvador para regular cada um desses instrumentos. Comecei a fazer o curso e fazendo assim uma estimativa por alto com o valor do curso, o que eu gastei de material, cheguei à conclusão de que eu investi o que eu gastaria com 2 regulagens em cada instrumento. Então acho um investimento bem válido. Fiz o curso básico, não pretendo trabalhar com isso, pelo menos não a princípio, mas vale a pena. O Didio tem se mostrado bastante atencioso nas nossas dúvidas, do pessoal que fez o curso, porque toda vez que eu vou regular um instrumento vai aparecer uma dúvida, e ele tem se mostrado bem atencioso. Inclusive esse violão aqui, esse folk, me surpreendi com o resultado do trabalho que eu consegui fazer. O violão tinha a ação das cordas bem alta e eu consegui tornar ele bem mais confortável. Indico totalmente, eu sou cliente deles e estou fazendo esse vídeo para ajudar quem está em dúvida, quem gostaria de conhecer sobre o trabalho deles. É um ótimo trabalho. Hoje eu consigo tirar uma performance totalmente diferente com minha guitarra. Se você sabe que
vocês sabem que os instrumentos, eles são as nossas ferramentas. Por mais que a gente saiba executar uma música, um solo, se a gente não tiver um instrumento adequado, uma ferramenta adequada, a gente não vai conseguir fazer a melhor performance. Então, fica a dica aí, contratem o pessoal da Giju Luthieria, seja para curso, seja para luthieria, confiança 100% e vale muito a pena, um ótimo valor, perfeitas condições de pagamento e é isso aí, gente. Vamos aprender a melhorar nosso instrumento e tirar a melhor performance. Olá, tudo bem? O meu nome é Luiz Guilherme, eu sou proprietário da Flac Luthieria e também sou aluno dos cursos do Giju. Por muito tempo eu tive o sonho, tive o desejo de ingressar na área da luthieria, mas por medo, por insegurança, por falta de conhecimento eu acabei freando, né? Foi aí então que eu encontrei os cursos, a plataforma do Giju, resolvi fazer esse investimento e eu preciso falar para vocês que fez toda a diferença, me deu coragem e principalmente o conhecimento necessário para poder ingressar na área da luthieria com segurança. O Giju tem uma forma de ensinar totalmente acessível, objetiva, simples. Ele consegue explicar coisas que muitas vezes são um pouquinho complicadas de uma forma fácil de entender. O curso é vitalício, então sempre que eu tenho alguma dúvida eu consigo acessar novamente para assistir, aprender, tirar essas dúvidas. O Giju também é super atencioso, sempre disposto para tirar e responder, né, qualquer dúvida que a gente venha a ter. E se não bastasse tudo isso, nós temos o grupo do Telegram com todos os alunos, que são todos muito atenciosos, alguns deles muito mais experientes, né? Então nos ajudam em coisas que a gente tem dúvida no dia a dia. Então, se eu posso indicar para vocês, eu queria super recomendar os cursos do Giju. Para mim fez toda a diferença, ele é um profissional excelente. Então, se você está na dúvida aí se você adquire ou não adquire o curso, fica aqui o meu depoimento, encorajando e recomendando. Adquira o curso ou os cursos do Giju, todos são muito bons. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender e que eles vão fazer toda a diferença na sua caminhada na área da luthieria. Beleza? Forte abraço! Fora todo o conteúdo do curso de regulagem, eu ainda adicionei alguns bônus para você. O primeiro deles é um grupo exclusivo no Telegram, onde já tem mais de 500 alunos ali trocando informações, trocando experiências, onde você pode ali também estar tirando suas dúvidas comigo e com os outros alunos. Além disso, adicionei mais um bônus que são mais de 20 horas de lives que eu fiz nos últimos meses, com os mais diversos assuntos, como madeiras para instrumentos sólidos acústicos, parte elétrica de guitarras, captadores, como iniciar sua luthieria em casa e por aí vai. E tem um terceiro bônus que é a troca do jack. A troca do jack é uma coisa que acontece muito aqui na oficina, então eu resolvi colocar como bônus, porque o jack com o tempo ele pode oxidar, então é importante que você saiba também fazer essa troca. Esse curso está muito completo e, como falei para você, é simples, direto e prático. Você pode ir assistindo as aulas e já colocando em prática aí nos seus instrumentos. Por isso, para você que quer poder regular seus próprios instrumentos de forma segura, de forma 100% prática, sem ferramentas caras, num passo a passo, onde qualquer um pode seguir, clica no botão abaixo e se inscreva agora. O valor do investimento para o curso de regulagem do zero ao conforto máximo, incluindo todos os bônus, com 20 horas de lives que eu fiz nos últimos meses, a troca do jack e a comunidade no Telegram, o valor é de apenas 12 vezes de R$ 49,60 ou à vista por R$ 497. Assim que adquirir o curso, você vai receber um e-mail da Hotmart com login e senha e você terá acesso imediato às aulas, já estão gravadas. E tem mais uma coisa, eu não quero que você se preocupe com o valor desse curso. Eu agora estou te dando uma garantia de 7 dias, para que caso você ache que o curso não é para você, você veja que o conteúdo não vai te atender de alguma forma, você pode mandar um e-mail para contato@gijuluthieria pedindo reembolso e você será reembolsado imediatamente. Então, clica no botão que está aparecendo aí em algum lugar aí na sua tela e se inscreva agora no curso de regulagem do zero ao conforto máximo. Regule seus instrumentos de forma simples e segura e extraia o máximo que o seu instrumento tem a oferecer, mesmo que não saiba nada de luthieria. Clica no botão que está aparecendo na sua tela, se inscreva no curso e nos vemos na área de membros.